sou professora de Geografia e nós iremos começar agora para mais uma aula do 6º ano. Olá, crianças, vamos para mais uma aula. Na aula de hoje de Geografia do 6º ano, nós estamos trabalhando o livro 4, certo? Continuaremos a partir do capítulo 2, que é Indústria e Transformação do Espaço. Ele está dividido em alguns subtópicos, certo? E aí, no decorrer da aula, nós explicaremos esses subtópicos. Bom, no primeiro slide, que é a cadeia produtiva e os setores da economia, a gente vai entender primeiro algumas informações, certo? Primeiramente, o que são setores? Setores da economia, eles podem ser classificados como as etapas e os produtos que percorrem dentro de um ciclo econômico, sendo que esses produtos, eles podem ser materiais ou imateriais. Nesse quesito, gente, estão envolvidos os processos de exploração da matéria-prima, a industrialização de recursos e a venda de distribuição ao consumidor final, que fará seu uso e, eventualmente, o seu descarte. Os setores, no entanto, gente, eles variam de acordo com os modos de produção. Os setores econômicos podem ser divididos em 3. E aí a gente vai analisar essas 3 imagens: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Crianças, o setor primário é o ramo da atividade produtiva que está vinculada ao desenvolvimento da agricultura. Pode ser a agricultura, pode ser a pecuária, pode ser o extrativismo, e aí eu incluo o extrativismo vegetal, o animal e o mineral. E esse setor primário, ele produz matéria-prima para o abastecimento da indústria. Ok. O setor secundário, gente, ele atua diretamente na indústria, tá? Enquadrando, então, a produção de máquinas, de equipamentos, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. Nesse setor secundário, a questão que atua, gente, no processo está relacionado vindo do primeiro setor. Então, vejamos, viemos do primeiro setor primário, lá tem a matéria-prima, de lá, então, foi para o setor secundário, a transformação dessa matéria-prima, certo? E esse setor em questão, ele atua no processamento da produção da matéria-prima do setor primário, além de promover a distribuição dos produtos em forma de atacado. E aí a gente tem o exemplo de lojas varejistas que fazem parte, tá? Indo então para o setor terciário, certo, gente? Gente, o setor terciário, ele está diretamente ligado à prestação de serviços, e aí a gente pode incluir então os professores, os advogados, profissionais liberais, tá? Médicos, entre outros. E o comércio em geral, tá? E esse setor, que é o setor terciário, a gente vê a imagem de supermercado, que é aquele no qual a distribuição dos produtos, ele vai ser para a questão da compra mesmo, da compra e o consumo, tá? E aí a gente vê essa imagem no setor terciário. Então, a gente entende que o quê? Temos 3 setores, são de extrema importância para a economia, tá? E o setor primário, ele está relacionado à matéria-prima, o setor secundário, à indústria, e o setor terciário, à comercialização desses produtos, a própria venda, certo? Bom, indo aqui para o segundo slide, a gente vai entender então o histórico da indústria, como então surgiu a indústria, tá? Então, olha só, o nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, tá? Assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que esse nascimento da indústria, ele acelerou a produção de mercadorias e exploração de recursos da natureza. Além disso, a gente tem que entender sobre a Revolução Industrial, que foi responsável e foi importantíssimo para as grandes transformações de produtivos, certo? Da matéria-prima. E aí, gente, bora entender rapidamente aqui essa Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial, ela foi iniciada, tá, na Inglaterra, no século XVIII, e ele foi pioneiro, tá, na Inglaterra, pelo fato de que lá surgiu a primeira máquina a vapor, no ano de 1698, tá? E aí, com o avanço tecnológico, característico dessa Revolução Industrial, permitiu-se, então, um grande desenvolvimento do maquinário, voltado para a produção da indústria têxtil, ou seja, de tecido e de roupa, claro, né? E aí, gente, olha só, a gente entende que o quê?
Essa primeira imagem, à sua esquerda, a gente está vendo o artesanato, tá? Que é feito pelo artesão. Ou seja, são produtos, tá? São materiais feitos à mão. Na segunda imagem, tá? De cima para baixo, a gente vê essa primeira máquina a vapor que foi então construída na Inglaterra, certo? Na primeira Revolução Industrial. A segunda imagem abaixo é um cara conhecido, que talvez vocês conheçam, que é o cara chamado Charlie Chaplin, certo? Tem o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, e aí lá ele mostra sobre a Revolução das Indústrias. A segunda Revolução Industrial, gente, ela já vai acontecer nos Estados Unidos e, portanto, foi uma grande inovação no quesito das indústrias, certo? Peço com que vocês vão acompanhando aí no livro de vocês, tá? Bom, aqui nesse slide a gente vai entender então sobre o Fordismo e o Toyotismo, tá? Primeiramente, crianças, o que é o Fordismo e o que é o Toyotismo, tá? O Fordismo, ele recebeu esse nome em homenagem a um cara chamado Henry Ford, certo? E ele instalou, gente, essa primeira linha de montagem de automóveis, tá? E semi-automóveis no ano de 1914, tá? E este modelo, ele se tornaria, então, a segunda Revolução Industrial, tá? E ele deu, então, foi prosseguindo, então, em meados, né, de 1980. Este sistema de produção, gente, ele é conhecido como produção em massas. Então, observem essa primeira imagem do Fordismo. Observem que existem vários automóveis, ou seja, produção em massa para serem vendidos, tá? Então, essa linha de montagem, gente, semi-automáticas, elas possibilitavam pelos pesados investimentos para o desenvolvimento dos maquinários e instalações de indústrias. Então, o objetivo do Fordismo era produção em massa, produzir, né, para o grande consumo. Diferentemente do Fordismo, existe então o Toyotismo, tá? O Toyotismo, ele é um sistema ou um modelo nipônico, ou seja, modelo japonês, tá? De produção de mercadorias com vista à flexibilização. Ou seja, no Toyotismo eles não vão mais produzir em massa, eles vão produzir a característica. Vamos supor que você, consumidor, queira um carro rosa com o teto verde, vamos dizer assim. Então, no Toyotismo, eles vão fazer o carro sob medida, eles já não vão mais produzir em escala, em massa, tá? E aí, o que acontece? Esse sistema do Toyotismo, ele vai substituir, então, o Fordismo, tá? Enquanto o modelo industrial vigente a partir da década de 70. O Toyotismo, ele introduziu mudanças que permitiram que, então a gente vai entender a questão, a produção adequada à demanda. Então, se eu peço um carro com roda verde, o carro com o teto azul, então eu vou à fábrica e o Toyotismo vai me proporcionar isso, tá? Porque vai ser sob demanda. Vai ter, então, redução de estoques, porque eu não vou mais produzir em massa, como eu fazia no Fordismo. Vai ter, então, uma diversificação de produtos, tá? Uma automatização de etapas de produção. E a mão de obra, gente, no Toyotismo, ela tem que ser muito mais qualificada, porque eu já vou trabalhar já muito mais na questão tecnológica, muito mais na questão da robótica em si, tá? Então, desses dois modelos, eles são muito comuns, tá? E eram muito comuns na questão do surgimento das indústrias, o Fordismo e o Toyotismo, tá? Como a gente já iniciou o primeiro capítulo em sala de aula, a gente está iniciando agora esse segundo capítulo, tá? Esse segundo capítulo, gente, ele é muito curtinho, então a gente não vai prosseguir muito assim na nossa aula, tá? Nesse terceiro, aqui, sobre a indústria e a geração de emprego, a gente vai entender que existem dois tipos de emprego, tá? Ou trabalhos. Existe o emprego ou trabalho informal e o trabalho formal. Bom, na imagem acima, que é o emprego informal, a gente vai entender que consiste na realização de atividades de vínculos empregadícios ou, tá, registros não formais na carteira de trabalho,
Como assim, tia? Não entendi. Trata-se, gente, do desenvolvimento de qualquer atividade autônoma. Ou seja, a gente observa aqui na primeira imagem os camelôs. Eles são autônomos. Eles não têm carteira assinada, tá? E as atividades, gente, elas aumentaram no Brasil nas últimas décadas, por apresentarem várias vantagens, certo? Como a renda imediata e autônoma. E poucas desvantagens, né? Até porque eles não vão pagar impostos, entre outras coisas. E a busca da autonomia é um dos fatores que explica o aumento do trabalho informal. E também porque o trabalho informal ele é gerado, surgiu devido ao desemprego. Que a questão do desempregado não tinha como se manter e começou a ter o seu próprio trabalho. Na segunda imagem, a gente vai ver então o trabalho formal, que é muito comum no Brasil, tá? Carteira assinada. Então, o trabalho formal é qualquer ocupação, tá? Trabalhista, pode ser manual ou intelectual, com benefícios na carteira assinada. Então, o que consiste? Consiste num trabalho fornecido por uma empresa com todos os direitos trabalhistas garantidos devido a essa assinatura na carteira. E aí, o papel ocupado, a função em que a pessoa desempenha na empresa e tudo mais, ele é remunerado, tá? E aí pode ser chamado de salário ou até mesmo vencimento. Sendo, gente, que a questão do vencimento, ele é muito utilizado para se referir aos rendimentos dos trabalhos em órgãos do governo, tá? Então, para quem é concursado, vamos dizer assim. Então, na primeira imagem, a gente tem o emprego informal e na segunda imagem, o emprego formal, tá? Eu vou pedir para que você abra o seu livro agora nas páginas 21 e faça a questão-ação. Página 24, questão-ação também. Página 25, faça a questão 1 e 2. Página 26, questões 1, 2 e 3. E página 28, questões 1, 2, 3 e 4. Certo? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá, gente? Fiquem com Deus. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.